Uma notícia sobre o Roy Thomas é que durante um painel da San Diego Comic Con foi anunciado que ele voltará a escrever alguma história do Conan. Isso foi anunciado por essas duas editoras, a Heroic Signatures e a Titan Comics. O desenho fica a cargo de Roberto de la Torre, que é o mesmo desenhista de Conan o Bárbaro da Titan Comics, com os roteiros do Jim Zub. E até agora não se sabe se vai ser uma série regular ou se vai ser um volume único. Eu acho que vai ser um volume só, talvez uma série pequena. O Roy Thomas é um daqueles criadores que eu respeito muito o trabalho dele. Ele começou ali praticamente no início da Marvel, como a gente conhece, nos anos 60. Eu sei que a Marvel é mais antiga, mas ele começou ali em 65 e a Marvel começou em 62 ou 63, se eu bem me lembro. Ele chegou pouco tempo depois de Stan Lee e Jack Kirby terem começado lá. Ele trabalhou como roteirista nos Vingadores, no Hulk, em outros títulos X-Men, e também trabalhou muito como editor. Ele foi o editor que sucedeu o Stan Lee na Marvel depois que ele deixou esse cargo. Todo mundo sabe que, além de ter escrito vários personagens da Marvel, pelo que ele mais se destaca é pelo trabalho que ele fez no Conan. E o Roy Thomas, ele sugeriu que se adquirisse os direitos do Conan para que fosse feito o quadrinho dele. Quer dizer, quem trouxe o Conan para os quadrinhos foi o Roy Thomas, e ele mesmo, é claro, escreveu todas aquelas boas histórias que ele fez, adaptadas, boa parte delas do roteiro do Robert Howard, todo mundo sabe. E tinha ali a participação de excelentes desenhistas, alguns em começo de carreira, como o Barry Windsor Smith, e outros já com alguma história na Marvel, como John Buscema. E é uma das fases ali de quadrinhos da Marvel da década de 70 mais lembradas até hoje, sempre respeitada. E pode-se dizer que, fora dos escritos do Robert Howard, ninguém assim tratou o personagem com tanto respeito e soube caracterizar ele tão bem como o Roy Thomas fez com o Conan. Se existe essa imagem do Conan hoje que a gente conhece, que foi espalhada por outras mídias aí, como jogos de videogame, por exemplo, isso se deve ao Roy Thomas e à visão que ele teve de trazer o Conan para a Marvel naquela época. O Conan, como muita gente sabe, ele já entrou em domínio público. Fora dos Estados Unidos, eu acho que ele entrou assim de uma forma completa. E dentro dos Estados Unidos, eu acho que a Conan Properties, parece, ainda tem os direitos desse Conan criado para os quadrinhos. Sendo assim, eu não sei se o Roy Thomas ele poderia escrever um Conan só dele. Se ele quisesse, até pelo fato do personagem já ter entrado em domínio público, ele poderia fazer uma revista dele, mas fora dos Estados Unidos. Se é assim que funciona essa questão dos direitos autorais. Mas é uma notícia que pegou, assim, quem é fã do Roy Thomas e do trabalho que ele fez no Conan, pegou muita gente de surpresa. Eu gostaria que ele fizesse assim minisséries e arcos interessantes ali, como todo mundo sabe que ele tem capacidade de fazer no Conan, e voltasse com tudo, mas não dá para esperar muita coisa. Ele deve ter reduzido assim bastante a frequência de trabalho dele, porque o Roy Thomas já está com 83 anos de idade, então não tem como ficar cobrando que ele tenha um volume de trabalho muito grande. Mas independente de ser uma minissérie fechada, curta, sei lá, com 5, 6 ou 8 capítulos, não se sabe ainda como vai ser. É bom ver o Roy Thomas voltar para o Conan, para a revista mais famosa dele,
e a arte do Roberto de la Torre é bem competente para fazer um quadrinho do Conan. Vai ser uma boa combinação e eu espero que dê tudo certo. Porque hoje em dia, pelo fato da Marvel e da DC estarem tão ruins do jeito que elas estão, é muito mais provável que surja alguma coisa boa de artistas mais antigos, aqueles que a gente sabe que são competentes, fazem quadrinhos bons até hoje, do que desses novos escritores e desenhistas que tem por aí. Os desenhistas nem tanto, apesar de que as ideias que eles têm passam para os quadrinhos também contribuem para fazer o quadrinho ser ruim como ele é hoje. Mas os roteiristas de hoje são péssimos, tanto os da Marvel como os da DC. Até na DC atualmente tá havendo uma concentração ali de alguns roteiristas bons, como o Geoff Johns, o Al Ewing foi para DC também, para trabalhar no tal All-In, que é esse novo projeto da DC. Mas no geral eles não têm competência para fazer lá coisa muito boa. Não só esse quadrinho, quando ele sair, ele deve ser trazido rápido para cá, no formato original ou em alguma forma de encadernação. Mas deveriam trazer mais materiais do Roy Thomas. Por exemplo, nos anos 80 ele produziu 4 séries com aquele personagem Elric, que ele foi criado para histórias de fantasia pelo Michael Moorcock, e ele foi desenhado pelo P. Craig Russell, que é um excelente desenhista. A arte dele nesse quadrinho ficou muito boa e você vê pouco disso. Já foi publicado material do Elric aqui no Brasil, só que deveriam trazer mais coisa, principalmente essas histórias do Roy Thomas, que foram na verdade adaptadas do roteiro do autor. Mas a gente já sabe que pela qualidade que as histórias do Conan, no traço do Barry Windsor Smith e do John Buscema, atingiram com os roteiros, com as adaptações do Roy Thomas para o Conan, a gente já pode esperar que isso tem muito potencial para ter qualidade, e são quadrinhos antigos também, como eu estou falando do Elric no caso. Então essa é uma excelente notícia. Eu torço para que isso dê muito certo, que esse quadrinho chegue aqui logo no Brasil. O Roy Thomas é um daqueles caras que a Marvel e a DC hoje em dia não valorizam. Esses criadores antigos aí, eles não têm trabalho nenhum, nem a Marvel nem a DC dão oportunidade a eles de fazer o que eles sabem fazer de melhor, que é contar boas histórias, mas enchem as redações de imbecis ali, militantes, que não produzem um quadrinho bom sequer. E é bom ver um cara feito Roy Thomas produzindo quadrinhos até hoje, do alto da idade que ele tá. Então é isso aí, essa foi a notícia boa, por sinal, para variar. E eu quero que vocês comentem aí se vocês gostam também do trabalho do Roy Thomas, e vamos torcer para que tudo dê certo. Deixem os comentários de vocês aí e até a próxima.